alegres, ó Pai, com a sua presença neste lugar. Queremos te render graças. Queremos adorar o nome do Senhor. Aqui está escrito assim, irmãs: a entrega é necessária para viver o milagre. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Angélica, ex-moradora de Sorocaba, irmã do pastor José Luiz, cunhada da pastora Paloma. É um prazer estar aqui buscando a presença do Senhor com vocês. Amém. Amém. E como a irmã Patrícia falou, ela começou o louvor falando do descanso. E eu quero falar da adoração. Amém? Amém. Porque é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. E muitas vezes nos faltam palavras, mas o Senhor coloca palavras de adoração. Quando nós nos derramamos na presença dEle e falamos: Senhor, eis-me aqui. Coloca, Senhor, aquilo que o Teu Espírito deseja em meu coração para que eu possa Te adorar. Porque a nossa adoração não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Porque não tem maior e não tem menor. Não tem o ruim e o bom. Somos todas iguais na presença do Senhor. Sabe que somos filhas amadas, perdoadas e cheias do Espírito Santo. Somos favorecidas do Senhor. Amém? Amém. Eu queria ler a palavra aqui com vocês. Eu estou ministrando a palavra da oferta, por isso que eu falei. É o descanso e agora eu vou ofertar. Amém? E a próxima palavra, uma grande surpresa, né? Com a pastora Paula. Glória a Deus. Amém? Aqui em Marcos, deixa eu só pôr meu óculos, irmãs, porque a juventude vai chegando, aí já viu. Glória a Deus. Em Marcos 14, no versículo 3. Amém? Glória a Deus. Coisa linda, né? As mulheres se reunirem para adorar o Senhor. Diz assim, Marcos 14, 3. Para eles acompanharem. Amém. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa palavra é maravilhosa, porque nos leva à adoração. E eu escrevi umas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãs. Enquanto Jesus ele estava ali na casa daquele homem, a Maria, ela entrou, né? A Maria de Betânia, ela entrou com aquele vaso de alabastro, né? Às vezes eu pensava assim, mas o vaso de alabastro, para mim, no meu entendimento, eu achava que o vaso de alabastro já era esse nome porque continha o óleo e era uma coisa só. Mas não, o vaso de alabastro, eu não sabia também, fui pesquisar, né? O vaso de alabastro, ele é feito de um material delicadíssimo, muito refinado. É como fosse um mármore, mas ele é delicado demais. E esse material, o alabastro, ele é feito uns vasos, só que quando você precisa utilizar o que tem dentro do vaso, não tem como abrir, só quebrando. Só quebrando. E ele é muito fácil de quebrar, não precisa força, porque ele é delicado. Engraçado que, como pode uma coisa tão delicada conter algo tão precioso, que é o que? Aquele óleo de nardo, que era um óleo precioso. Mas algo tão precioso não deveria estar guardado dentro de algo tão forte? Pela lógica. O cofre. O que o cofre contém? Quando você
Eu tenho uma joia, eu tenho algo de muito valor. Cofre. Porque o cofre é forte. Mas na visão de Jesus, na ótica do Senhor, não é assim. O vaso de alabastro era delicado, mas o óleo precioso, o nardo, era poderoso. Então foi o inverso. Aquilo tão delicado guardou aquilo tão poderoso. Amém? Amém. E nós continuando sobre o vaso, ele era muito sensível, como eu já falei para vocês. E então eu quero falar agora sobre o nardo. O nardo é uma planta que só encontra ela nas montanhas do Himalaia. Não se acha por aqui em qualquer lugar. É algo muito especial. E essa planta de nardo, ela é como fosse uma suculenta, vamos supor assim, E ela tem que ser espremida, mas muito espremida, para que daquilo saia tipo um sérum. Sabe esses olhinhos que a gente passa no cabelo? Vocês sabem. Aqueles olhinhos assim, que é milagroso, é maravilhoso, né? Ninguém vive sem. Então, aí se espreme aquele nardo. E com muita força ele vai saindo aquele óleozinho, aonde é depositado dentro daquele vaso tão delicado. E então o que acontece? Voltando lá para Betânia, para Maria de Betânia, todas as mulheres, elas tinham um costume, desde a adolescência, ainda menina, o que elas faziam? A família, era um costume da época. Elas pegavam e começavam a guardar esse óleo dentro desse frasco tão precioso, né? Tão delicado, esse óleo tão precioso. E ia guardando. Mas essa planta, como ela é de difícil acesso e ela rende muito pouco, então demorava para encher. Então era muito difícil e caríssima, porque era muito de difícil acesso, então se tornava algo muito caro, era inacessível, não era qualquer um que conseguia ter. E então essa jovenzinha, com o passar dos anos, aquele vaso ele ia enchendo. E com o passar dos anos, aquela jovem se tornava uma adolescente, uma mocinha, até uma moça na idade de se dar em casamento. E esse óleo precioso era entregue ao noivo, como um dote, como algo de melhor que a família, que a mulher tinha, né? E aquilo continha o quê? O nardo, que usava o quê? Para espalhar a fragrância dele. Espalhar, perfumar, mas era algo muito concentrado, não saía com qualquer facilidade. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali, naquela casa, ela decidiu ir contra todos os paradigmas, todas as regras impostas pela lei, pelo homem, que ela não podia estar ali, mas ela escolheu estar ali. Nós temos a nossa escolha de estar em Jesus. É uma escolha sua, é uma escolha minha. E essa mulher fez essa escolha. E ela escolheu entrar naquela casa, toda coberta, porque na época não podia demonstrar os cabelos, não podia. Isso aí era um pecado para eles, era um costume deles. Mas aquela mulher, ela entrou com aquele frasco. E todos olharam para ela meio assim, o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela tem nas mãos? E muitos não acreditou que ela tinha ali o vaso de alabastro cheio do nardo puro. E eles ficaram indagando. Certamente, suponho, que ela vai dar de oferta. E nós vamos poder vender isso aí. E arrecadar muitos recursos para espalhar para as pessoas necessitadas. Mas não. A oferta dela era ainda maior que isso. Era a oferta para o Senhor Jesus. E aquela mulher, humildemente, totalmente, sabe, ela saiu de toda a pretensão de ser, de ter. Ela se achou nada ali na hora. Ela só queria uma coisa: adorar o Mestre. E ela se ajoelhou ali aos pés de Jesus. Ela descobriu os cabelos como sinal de humilhação. Ela lavou ali os pés de Jesus, ela ungiu Jesus.
né? Ela ungiu Jesus e naquela hora ali, ela adorou tanto o Senhor de todo o coração. Ela não deu algo que não ia custar muito. Ela deu tudo o que ela tinha em amor, em adoração. E ela secou com os cabelos. E aquela fragrância, ela tomou todo o ambiente. Sabe o que isso quer dizer, irmãs? Que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, essa fragrância do Espírito Santo, essa presença, esse óleo precioso, ele impregna. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam até nós, você fala assim, nossa, essa pessoa tem algo diferente. Eu não sei dizer o que é, mas essa pessoa, sei lá, eu converso com ela, dá vontade de falar da minha vida, de contar minha história. Ai, sei lá, dá vontade de falar, viu, você não quer orar por mim? Você não quer ir na minha casa? Você vontade de se abrir com a pessoa. Isso aí, sabe o que é, irmãs? A fragrância desse óleo precioso, dessa presença maravilhosa. E essa mulher, ela não deu por obrigação, ela deu por amor. Ela deu por amor. Foi uma oferta em amor, sem nada em troca. Porque quando nós damos algo, esperando algo, não é oferta, é troca, é barganha. Eu dou para eu receber, mas ela não. Ela deu só simplesmente porque ela queria adorar o Senhor, né? Glória a Deus. E naquele momento ali, o Senhor achou aquela mulher como uma adoradora. E o nome dela está na Bíblia, né? Ela ficou marcada nos evangelhos. Não se apartou, porque algo foi único, foi precioso demais. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, muitas vezes a gente fala, mas eu vou dar uma oferta, é tão pouco. Mas você está dando porque estão falando para você dar, ou você está fazendo um ato de amor do seu coração. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 reais, não importa. Desde que você veja isso como adoração. Não, isso aqui é para eu adorar o Senhor, não é? Porque tudo que a gente faz com amor é diferente, né? Quando você cuida de uma pessoa, você não faz por obrigação, faça por amor. Visualiza, não, é por amor, né? É por amor. Então as coisas elas mudam, muda todo o cenário, sai o peso. Não é algo pesado, imposto, mas é por amor. Então, irmãs, o que eu quero deixar a mensagem aqui é que quando vocês forem adorar o Senhor, seja de uma oferta, seja de um ato de vocês para com alguém, nunca faça isso por obrigação, mas faça por amor, pelo verdadeiro amor. Porque Jesus, ele se deu na cruz, mas foi por amor. Não foi nada imposto, não teve troca, foi de graça. Aleluia. Foi de graça. Então nós venhamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar fazendo a oração e quem quiser ofertar ao Senhor, fique na liberdade. Amém? Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te rendemos graças nesta noite por esta reunião maravilhosa. Esta reunião, Pai, que eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está falando e falará muito conosco, como se o Senhor tivesse enviado alguém ali para estar na nossa casa, convivendo com a gente. Eu creio, Pai, que muitas mulheres aqui ouvirão coisas e elas pensarão, mas essa pessoa estava comigo na minha casa? Ela ouviu da minha vida, da minha história? Não, mas é o Senhor sempre. É o Espírito Santo, é a presença dele em nós. Amém, irmãs? Que o Senhor abençoe, que vocês sejam prósperas, que a prosperidade, da saúde, da paz seja sobre vocês, no lar de vocês. Que o Senhor venha abrir portas, suprir a necessidade de cada uma de vocês, em Cristo Jesus. Amém? Vou passar a palavra para o pastor Paloma. Deus abençoe.